Bom dia, pessoal. Meu nome é Elisângela. A gente vai fazer uma capacitação conceitual agora sobre o e-social. Todos vocês, eu preciso que fiquem com o microfone fechado, tá? Estou em modo de compartilhamento, então eu não consigo ir fechando, tá? Cada um dos microfones que entram na sala. Via de regra, quando a pessoa entra na sala, o microfone já está no mute, mas em alguns momentos pode ser que seja desmutado ou aconteça alguma coisa do gênero, tá? Então eu só peço para que todos mantenham o microfone fechado para que a gente consiga realizar uma capacitação sem grandes ruídos. Eu não vou falar de produto, de nenhum dos 4 produtos da linha TOTOS, e a gente vai tentar trabalhar aqui só com conceito. Quando eu comecei a produzir o material, ele ficou extenso, então eu vou tentar ser um pouquinho mais ágil na passagem. E, infelizmente, eu não vou conseguir abrir layout, que era um desejo meu. Então, talvez a gente marque uma outra capacitação, eu vou ver isso com as lideranças de atendimento também, se é necessário, para a gente explicar um pouquinho de layout. Mas, se a gente julgar necessário, a gente realiza numa outra data, tá? Hoje a minha ideia é, vamos passar toda a parte de conceito, o que nós temos de legislação, voltado exclusivamente para o e-social. Então, deixa eu só tentar dar uma olhadinha em uma coisa. Vocês conseguem ver minha tela? Tá tudo ok? Vocês conseguem analisar? Alguém consegue só me responder no bate-papo, por favor? Sim. Ok. Tá joia, gente. Obrigada. Eu vou fechar aqui a parte de bate-papo. Peço para que vocês mantenham os microfones fechados, tá bom? Então, essa aqui é a nossa grade e a programação de capacitações da consultoria para o ano de 2018. Toda essa movimentação, qual que é a nossa ideia e o intuito da consultoria? A gente sempre realiza os eventos TOTOS Respondes voltados aos clientes. E para o ano de 2018, independente de ser uma entrega nova ou uma entrega já de longo prazo, a gente vai marcar uma capacitação conceitual com 2 meses de antecedência, voltada exclusivamente aos TOTORs. Então, esse evento aqui do E-Social, essa capacitação, a gente mandou o convite lá no dia 1º de março, para que ela pudesse ser realizada hoje, dia 13, que todo conseguisse encaminhar para as equipes e fazer um melhor uso dele. Tá? Então, o próximo aí na sequência é o ECD, que vai ser no dia 21 de março, e aí depois começam abril, maio, junho e assim por diante, no primeiro semestre, todos os temas que nós teremos. Meu nome, para quem não conhece, eu sou Elisângela Damasco. Eu coordeno a equipe da consultoria de segmentos aqui na Matriz, em São Paulo. A gente atua como alguns grupos junto ao governo. Então, a consultoria está sempre em reuniões ou pelo GT 48, ou pelo GT Confederativo, pelo grupo de homologações do E-Social. Então, a gente tem atuado bastante na parte conceitual, na parte de implantação, agora mudança de layout, em testes, em análises, tudo isso a gente tem ajudado e auxiliado os times de atendimento e desenvolvimento. Eu sou formada em análise de sistemas e tenho pós-graduação em Direito Previdenciário do Trabalho pela EPD. Eu não vou me adentrar muito com alguns detalhes. Então, algumas coisas que são corriqueiras, que a gente já fala de longa data, vocês vão ver que eu vou andar um pouquinho mais para poder ter tempo de falar o que a gente precisa dentro dessa capacitação, tá bom? Aqui são os grupos que a gente trabalha junto ao governo. O E-Social sendo muito rápido, tá? Um instrumento de unificação. Então, toda e qualquer prestação de trabalho, seja ela de uma pessoa física, seja ela de um empregador pequeno ou do maior empregador, todos eles vão passar pelo E-Social, tá? Então, ele é o que vai fazer toda essa unificação. E falando um pouquinho de desenho. Originalmente, esse era o desenho do E-Social. Então, eu vou ter do lado da esquerda a empresa, que vai fazer o envio de arquivos para o E-Social, fica dentro de um banco, e este banco será consultado pelos 5 grandes órgãos a qualquer momento. Então, em qualquer um dos momentos, eles vão
fazer consulta, fiscalizar, atuar e verificar tudo que foi enviado. O próprio E-Social emitiria as guias. Então, esse é o desenho que se propôs e é o que é praticado hoje no E-Social das domésticas, onde eu envio tudo e faço a emissão das guias por um único canal. Só que isso evoluiu. E, na verdade, hoje o E-Social tem um desenho diferente. Como vocês podem ver, isso cresceu. Então, tudo que é relacionado a retenções de faturamento, de notas, então, contribuição previdenciária, PIS, COFINS, CSLL, estava aqui originalmente, saiu e criou um SPED novo, que é o FD REINF. Fora isso, nós teremos, além da REINF, tem a integração com a DCTF Web. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Consegue fechar, por favor? Toda a movimentação do REINF vai ser integrada com a DCTF Web, movimentação do E-Social também integrada com a DCTF Web. A DCTF Web vai emitir as guias, tanto previdenciária para recolhimento do INSS, quanto do imposto de renda. E aí nós temos o itemzinho novo, que é esse último quadrinho aí embaixo, que está falando da integração com a GR-FGTS, para emissão da guia do Fundo de Garantia. Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, gente, permaneçam com os microfones fechados. Falando de cronograma do E-Social, foi dividido em 3 grandes grupos: faturamento superior a 78 milhões, inferior e órgãos públicos. Dentro dessa divisão de 3 grandes grupos, nós temos a divisão de 5 fases. Fase de envio de tabelas, fase dos eventos não periódicos, periódicos entra junto com REINF, DCTF Web e o novo FGTS entram junto e, por fim, eventos de SST. Tá? Então, aqui é só o cronograma, só para a gente relembrar. Nós estamos atualmente, agora em março de 2018, já cumprimos a primeira fase, que é envio de tabelas, para quem está acima de 78 milhões. Na sequência, iniciamos em março os eventos não periódicos, tá bom? E aí, para cada um dos grandes grupos, teremos todos eles. Eu deixei algumas informações que a gente leva para os eventos Responde. Então, por exemplo, a minha empresa deve ou não entrar neste primeiro grupo? Alguns clientes ligavam bastante questionando que eles não deveriam ou que eles deveriam, só para que todos tenham conhecimento, tá? A Receita Federal olhou a entrega da ECF de 2016. Pela ECF foi mapeado todo mundo que tinha um faturamento superior a 78 milhões e criou-se, então, uma lista de 14 mil empresas enquadradas, tá? A Receita fez comunicação via ECAC para essas 14 mil empresas, falando que elas deveriam entrar e que deveriam fazer parte deste primeiro momento. Quando chegou em fevereiro e ainda não tinham recebido os arquivos, também mandaram um novo ECAC falando assim: olha, nós não recebemos informações de vocês ainda, vocês precisam entrar em contato. Lá no link do E-Social, no site oficial do E-Social, tem um item de contestabilidade. Então, tanto quem está obrigado como quem não estaria, eles conseguem contestar por lá. Aqui é um exemplo do que eu acabei de falar, tá? É só um print para que vocês tenham ciência de como foi essa comunicação do ECAC para os clientes. E falando um pouquinho de layout, tá? Como eu falei, a gente vai falar superficialmente de layout para dar tempo de falar o que a gente precisa. A gente não vai ficar entrando em nível de detalhe de cada um desses layouts. Divisão. Eventos de tabela. O que são os eventos de tabela? São eventos que eu vou enviar uma única vez para o E-Social e não vou mexer mais. Então, como está estruturada a minha empresa? Quais são as filiais que existem dentro da minha empresa? Isso daí não muda, né? Quais são a minha estrutura de cargos e salários? Quais são as minhas estruturas de horários que são praticados dentro da empresa? Quais são os processos que eu tenho para não recolhimento de tributos? Então, essa estrutura de tabelas foi a primeira carga realizada agora em janeiro. E a gente entende que, assim, mandei, tem um campinho que fala data início e data fim de validade. O que a gente recomenda? Data início quando é obrigatoriedade, data fim em branco, porque ela vai ficar válida todos os meses. Se o cliente colocou data início e fim o mesmo mês, quando ele tentar mandar um evento de admissão, vai falar que não tem carga de tabela válida. E aí ele tem que mandar novamente, tá bom? Então, recomendado, data início, o início da obrigatoriedade do E-Social, data fim em branco para que ela seja válida.
Ah, Eli, mas alterou aqui o cadastro de cargo do funcionário. Ok, então ele vai lá, coloca uma data fim nessa tabela, envia pelo TAF-TSS a data fim daquela para poder dar a carga da nova tabela de cargos a partir daquele novo mês. Tá? Isso vai funcionar assim para o E-Social daqui para frente todos os meses. Gente, eu estou ouvindo um ruído, eu vou só interromper um pouquinho que eu vou tentar ver qual participante que está com o microfone aberto. Só um instantinho, por favor. Helena. Helena Leal, microfone aberto. Eu preciso que você feche o microfone. Helena, você consegue, por favor, fechar pra gente? Depois eu pergunto pro... Marcelo tá falando, tem vários abertos. Eu até acho que tem alguns abertos sim, mas nesse momento eu tô Meu não ouvindo tá. o ruído do microfone da Helena Leal. Helena, você está escutando a gente? Você consegue, por favor, fechar seu microfone? A gente está com ruído na sala que vem do seu áudio. Ó, eu não estou conseguindo fechar o microfone da Helena. A gente vai tentar continuar assim, tá bom, gente? Desculpa. Então tem alguém próximo da Helena, porque na sala está acusando o microfone da Helena Leal, como estando falando agora. Vamos tentar continuar. Tá? Então, só para a gente relembrar, parte de tabelas, data de início, a partir da obrigatoriedade com data de fim em branco. Falando um pouquinho das tabelas, o que acontece? Dentro delas, fora toda essa carga que a gente deu, dentro do E-Social tem o que a gente chama de anexos. Então, nós temos o primeiro anexo, que são as tabelas autocontidas. Dentro do TAF, elas vêm preenchidas. Então, o que acontece? Para que eu consiga enviar para o E-Social um funcionário com categoria de CLT, tem que ter uma tabela de categoria, tem que ter uma tabela de natureza das rúbricas e assim por diante. Então, fora essa carga de tabela, vou voltar, que eu falei que são as 11 tabelas, que é tabela de horário, tabela de turno, tabela de processos, existe esse outro anexo aqui, que são as tabelas autocontidas do E-Social. Por isso que dentro de todos os nossos produtos TOTOS, existe uma opção de fazer a amarração do depara, que é exatamente do que a gente fala de tabela de autocontida, tá bom? Então, quando a pessoa cai, tem uma tabela de qual é a parte do corpo atingida. Então, se a gente olhar a tabela 17, a natureza da lesão, motivo de afastamento, desligamento. Então, qual a parte do corpo atingida? Se atingiu o braço, se atingiu o cotovelo, se atingiu o joelho, perna, cabeça. Existe um código que a gente tem que mandar para o E-Social. Infelizmente, a parte atingida, por exemplo, é a tabela 13 que eu estou falando, tá bom? Infelizmente, nem todas as tabelas que a gente já praticava, como o Cefip, RAIS, CAGED, elas não são as mesmas para o E-Social. Não houve esse balanceamento de tabelas, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer essa amarração. Então, se o funcionário veio, ele é estrangeiro, veio de outro país, qual é o país que ele veio? Isso está discriminado dentro da tabela 6 do E-Social. Tipos de dependente. Ele é dependente para o IR, não é dependente para salário família. Ou inverso, é dependente do salário família e dependente do IR até X anos. Tudo isso tem uma tabelinha específica, tá? Então, são 26 tabelas autocontidas que o E-Social traz, que a gente precisa fazer a amarração do depara dentro do nosso produto TOTOS. E aí a gente vai falar um pouquinho de exemplo. Isso daqui vai ser usado bastante na terceira fase de entregas, tá? Então, a primeira fase de entregas para o E-Social foi tabela, agora são os não periódicos. Quando a gente começar os periódicos, isso aqui vai ser bastante utilizado. Então, para que vocês entendam, tá? Eu tenho uma verba, uma rúbrica, um evento dentro do Proteus, dentro do produto TOTOS, que se chama salário.
Tá? Para ir para o e-social, é uma tabela que se chama tabela 1010, que é o envio dos eventos de rúbricas, e essas rúbricas estão atreladas a uma natureza, tá? Que é a tabela 3. Como funciona, tá? A composição das rúbricas. O primeiro dígito vai indicar se essa verba é um provento. Então, se a gente estivesse falando de salário, né? Então, número 1, provento, seguido do segundo dígito, número 0. Número 0 indica salário, vencimento, saldo, subsídio. Então, vocês podem olhar na coluna da direita, o evento 1000 é salários, vencimento, saldo, subsídios. E aí segue essa lógica para tudo. Se a gente pegar o 1212, que é gratificações de outras naturezas, e olhar na descrição dela, evento começando com um provento, seguido do número 2, é adicional de função, cargo, insalubridade, e assim por diante, ou outras gratificações. Começando com o número 1, seguido de 3, PLR. Se a gente olhar aqui, ó, natureza da rúbrica 13.000 PLR. Eli, Essa tabelinha é só para que vocês entendam como está feita a estrutura de rúbricas. Alguém falou? falei, Eli. É que tava cortando, tava picotando, tudo não deu para ouvir essa última parte. Então vamos lá, vou repetir, gente. Obrigada. Então nós temos dentro do e-social, de nada, Paty, tá no cabo, tá tudo direitinho aqui. Então dentro do e-social nós temos uma tabela de rúbricas, tá bom? E essa tabela de rúbricas, que é a tabela 3, vai ser vinculada a um evento e vai ser enviado para o e-social na S1010. Como é feita essa estrutura de rúbricas? Ela é dividida por algumas partes. Proventos iniciam sempre com o número 1, e aí a divisão do provento é assim. Se for um salário, é número 1 seguido de 0. Então vocês podem olhar, salário, número 1000. Seguido, número 1, seguido de 2, são os adicionais de qualquer tipo, de gratificações, de função, de adicionais transitórios, adicional de insalubridade, qualquer tipo de adicional. Número 1, seguido de 3, é PLR. Então, a rúbrica número 13.300 ou 1300 é a rúbrica de PLR, e assim por diante, tá? Eventos começados com o número 2 significam que para o e-social são eventos de prêmios, qualquer tipo de prêmio, empréstimo, então a gente tem prêmios diversos, tá? É a rúbrica 2501. E assim por diante, nós temos uma tabela e o e-social espera recebê-los todos da mesma forma. Entrou alguém com o áudio aberto? Por favor, feche o áudio. Obrigada. Eventos coletivos, tá? São eventos relacionados de contribuintes individuais. Então, prestação de serviço, prolabore, honorário, conselheiros e todos mais, é o número 3 seguido de 5. Se a gente olhar aqui, ó, na tabelinha do lado direito, remuneração de serviços prestados, 3501. Retirada de prolabore, 3505. E aí, retirada de prolabore não empregados. Qual que é a diferença? Um tem fundo de garantia, outro não. E assim vai, tá bom? Começando com o número 4, são complementos salariais e qualquer auxílio, auxílio maternidade, auxílio alimentação, qualquer tipo de complemento de salário começa com o número 4. Começando com o número 5, são verbas relacionadas ou rúbricas relacionadas ao 13º, tá? Se for 5 seguido de 0, são verbas relacionadas ao 13º que esteja adiantamento, inclusive o próprio adiantamento do 13º. Se for 5 seguido de 5, são adiantamentos de 13º. Então, tudo que eu paguei, depois eu vou descontar, tá bom? Começando com o número 6, são rescisões contratuais e verbas indenizatórias. Tudo que a gente vai usar na rescisão. 6 seguido de 0, eu vou ter saldo de salário de rescisão, 13º e férias indenizadas. E aí a gente pode olhar na tabelinha do lado. 6004, férias em dobro, 6006, férias proporcionais, 6007, férias vencidas e assim por diante, tá? Verbas, rúbricas começadas com o número 7, são aposentadorias. Nesse caso aqui, são proventos e itens da própria reforma, tá? Eles são utilizados por quem? Lembre que todos os empregadores vão estar obrigados ao e-social, então o próprio INSS tem que declarar o e-social. Então, se ele paga uma pensão por morte, se ele paga uma aposentadoria,
o próprio INSS tem que enquadrar a tabela dele de eventos, de verbas, com a rúbrica do E-Social. E tudo que começar com o número 9 são rúbricas de base, tá? 9 seguido de 2 são rúbricas de descontos relacionados a previdências, e aí a gente tem aí DSR para faltas e atrasos, faltas ou atrasos. Tudo que for 9 seguido de 9 são bases de cálculos especificamente, tá? Então, base de cálculo da contribuição previdenciária é o 9901, base de cálculo do fundo de garantia 9902, 9903, imposto de renda e assim. Então, esse exemplo aqui foi só para deixar claro para vocês o seguinte: o E-Social vai entender quem é a empresa pela estrutura de tabelas e quais são as rúbricas que ela utiliza com as suas incidências. Então, não interessa para o cliente qual é a rúbrica que ele tem ou qual a verba que ele tem no RM, lá no Labore, o que ele tem no HCM, o que ele tem no Proteus. Ele vai ter que fazer essa amarração, por isso os nossos produtos têm todas essa amarração. E aí, com base nisso, o E-Social vai conseguir fiscalizar de forma mais ágil, tá? Só para lembrar, o que ele tem na folha de pagamento tem que ser vinculado com a natureza de rúbrica e essa informação que vai chegar no E-Social. O E-Social não quer saber a rúbrica ou a verba que está, o evento que está lá no produto, no software TOTS. Ele quer, obrigatoriamente, a que ele colocou na tabela dele. Exemplo, eu tenho um estabelecimento sem funcionários. Como fica isso no E-Social? Hoje a gente já tem o CFIP negativo, a gente já tem RAIS negativa, não é mesmo? Para o E-Social vai ser a mesma coisa, gente. Então, a diferença é que, assim, eles vão mandar um evento S1000, que foi agora na carga de tabelas, não precisa mandar o 1005, que é o estabelecimento daquela empresa. Quando começar a terceira fase, que é quando eu começar a enviar os periódicos, essa empresa que não tem funcionários vai mandar um S1299, que é o quê? Fechamento de eventos periódicos, tá? Mandou o fechamento de eventos periódicos, o E-Social já entende que esse CNPJ está ativo na junta comercial, porém não tem funcionários atrelado a ele. Tá? E todo ano ele vai ter que fazer isso. É igual a RAIS negativa. Todo ano tem que ir colocar CNPJ tá ativo, tem que mandar a RAIS negativa. Tá? Para o E-Social vai ser a mesma coisa. Todo mês de janeiro de cada ano, aquele cliente vai enviar o 1299 e vai continuar mais um ano civil aí dentro do E-Social negativo. Vamos voltar um pouquinho para layout e falar um pouquinho de eventos não periódicos. Esses são os eventos que começaram agora em março, tá? Então, evento de admissão preliminar e evento de admissão. Qual que é a diferença? Olhem a quantidade de campo. Um evento de admissão, que é o 2200, leva para o E-Social 204 campos. Então, tenho 204 informações. Já o preliminar é só 14, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de quando eu envio cada um. Alteração de dados, tanto de contrato quanto de trabalho, tá? Tanto de cadastro quanto de contrato, que é o 2205 e 2206. O 2210 vai entrar lá na terceira fase, junto com o E-Social, monitoramento também lá na terceira fase. Afastamentos já entram agora. Condições ambientais e insalubridade junto com o SST. Aviso prévio e convocação para trabalho intermitente já entram agora. Reintegração, desligamento, trabalhador sem vínculo. Quem são os trabalhadores sem vínculo? Os prestadores de serviços autônomos, os estagiários, os diretores, né, todos eles que são prolabores e vão entrar aqui nessa informação. Cadastro de benefícios previdenciários. Esse está como RPPS, que é o quê? Regime próprio da Previdência Social. Então, é para empresas, é para o próprio INSS que tem o seu regime próprio, é para as prefeituras que têm o seu regime próprio e assim por diante. Exclusão de evento. Para que eu preciso? Porque se eu mandei no ambiente de produção do E-Social algo errado, eu já tenho que ir e fazer a exclusão daquele evento, tá? 5001, 5002 são os totalizadores. Depois que eu mandei todas as informações da folha, eu tenho como resgatar o que o E-Social calculou, o que ele teve de apuração de contribuições sociais, INSS, imposto de renda por trabalhador e consolidada por contribuinte. Então, 5001, o que ele calculou de INSS funcionário por funcionário? 5011, o que ele calculou de INSS para cada estabelecimento que eu mandei?
Mesma coisa para o imposto de renda, 5.002. O que ele calculou de imposto de renda funcionário por funcionário? 5.012, o que ele calculou para o imposto de renda dos estabelecimentos que eu enviei. Vamos falar um pouquinho de admissão, que é o que está pegando agora, tá? Qual é a regra do E-Social? Eu posso mandar uma admissão 30 dias antes dela ocorrer. Limite máximo, 1 dia antes da admissão. Então, se eu contratei alguém, vai começar na minha empresa hoje, dia 13 de março, no E-Social essa admissão já tem que constar no dia 12, tá? Não existe nenhum subterfúgio, tem que estar lá dia 12, tá? Existiu no dia 1º de março, porque começou a valer os eventos não periódicos em março. Então, as admissões do dia 1º exclusivamente poderiam ser enviadas no próprio dia 1º, porque no dia 28 de fevereiro ainda era só a parte de cargas de tabela, não valia essas informações aqui para a segunda leva, tá? Qual que é a regra de admissão? Posso mandar 30 dias antes, se a admissão não ocorrer, eu faço uma exclusão, tá? E o prazo limite é sempre 1 dia antes do funcionário começar a trabalhar. E aí, se a nossa empresa, se o nosso cliente não tiver todas as informações, o que ele pode fazer? Ele pode mandar um evento preliminar, que é o 2190, tá? Que é a admissão preliminar, que tem só 14 campos, lembram? Manda o 2190. Qual o prazo do 2190? O mesmo da admissão, 1 dia antes, tá? Posso mandar 30 antes, mas é 1 dia antes, no máximo, tem que estar no E-Social. Mandei o 2190, eu tenho um prazo maior para mandar o 2200. Não é que um substitui o outro. É que eu mandei um preliminar. É só para falar para o social, ó, contratei. Tá? Ele tem alguns campos, são quantidade bem menor, reduzida. E aí, qual é o meu prazo para mandar o 2200? Até o dia 7 do mês subsequente. Mandei o 2190 dentro do prazo, que é antes da admissão dele. Manda o 2200 até o dia 7 do mês subsequente àquela admissão. Se o funcionário der muito azar, é um funcionário novo, entrou e ele vai ter um afastamento, se eu não tiver enviado o 2200, que é o da admissão, eu não consigo enviar o afastamento. E aí vai virando bola de neve, tá? Mandei o 2190, vou ter um afastamento, eu tenho que checar. Se eu não mandei o 2200, não tem como eu mandar o afastamento, tá? Então, eu tenho que mandar a admissão para depois mandar afastamento. Esse mês de março, ainda também, nós teremos as cargas de todos os vínculos ativos dos nossos clientes. Qual é o prazo desse envio? Eles têm o mês de março e abril para mandar essa carga. Só que a mesma coisa que eu expliquei para uma admissão vale para esses vínculos ativos. Se eu tiver um funcionário que está saindo de férias, é um afastamento férias. Então, eu tenho que mandar para o E-Social o afastamento até o dia 7 do mês subsequente. Só que se eu não mandei admissão, não consigo mandar afastamento, tá? Mesma regra, eu posso mandar a minha carga inicial do 2200 de todos os funcionários no mês de março e abril. Posso. Só que se eu tiver alguma intercorrência, alguma movimentação, obrigatoriamente eu tenho que mandar a admissão dele antes, tá? Isso está ocorrendo agora, para quem está acima de 78 milhões, e vai ocorrer mais para frente para os demais empregados que estão abaixo dos 78 milhões. Só um lembrete, diretor, cooperado, estagiário não são funcionários, então não é o 2200, tá? Existe, a gente acabou de passar, que é o que a gente chama no E-Social de TSV, trabalhador sem vínculo, tá? 2300 eu vou mandar a carga desses diretores, desses estagiários, desses cooperados. Eventos de desligamento, rescisão, ocorridos agora na segunda fase. Como que acontece, tá? Então, eu tenho o 2299, que é desligamento do trabalhador, ou o 2399, que é término do trabalho sem vínculo, tá? Eles já entram agora nessa segunda fase do E-Social, junto com a obrigatoriedade dos não periódicos. Só que eles têm informação de pagamento de valores, né? Dentro da rescisão eu falo quanto que eu estou pagando de férias, de 13º, de saldo do salário. Então, existe uma exceção que é agora, nesta segunda fase, eu mando só o que a gente chama de cabeçalho da rescisão, que são só os dados do desligamento, quando ocorreu, qual o motivo, mas sem o conteúdo de valores,
tá? Quando que isso vai valer? Quando começar a terceira fase, que eu começar a mandar folha, automaticamente todo desligamento que ocorrer na terceira fase já tem que conter os dados de rescisão também, tá? Então, durante os meses de março e abril, qualquer desligamento não vai valores de rescisão. A partir do dia 1º de maio, tem uma rescisão no dia 1º de maio. Aí sim, além dos dados de cabeçalho, tem que ser colocados conteúdos dessa rescisão também. Eventos periódicos são os eventos que vão entrar na terceira fase, é a fase do envio da folha, tá? Depois que tudo isso começou a valer, todo mês nós teremos a movimentação de periódicos e não periódicos, tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Periódicos têm um prazo, eu tenho que mandar até o dia 7 do mês subsequente e é uma movimentação de folha. Os não periódicos, eu não sei quando vai existir um afastamento, então eles não têm uma data certa, eles ocorrem durante a movimentação de folha da empresa, tá? Vamos lá para os periódicos, só uma explicação também. 1200 e 1202 vão ser levados remuneração do trabalhador, ou do regime geral da Previdência Social, ou do regime próprio da Previdência Social, tá? Quem vai usar qual? Os nossos clientes que forem órgãos públicos vão usar o 1202. Todos os demais empregadores da parte privada vão utilizar o 1200. E aí, como vocês bem sabem, existe uma divisão de cálculo de tributo dentro da folha. Eu calculo o INSS e o FGTS pela competência e calculo o imposto de renda pela data de pagamento. Da mesma forma, o E-Social está dividido assim. Então, dentro do 1200, eu vou mandar a movimentação de folha desse funcionário e no 1210, tudo que é relacionado ao imposto de renda. Tá? Tem um exemplo aqui de cálculo, eu vou mostrar para vocês. Aquisição e comercialização da produção rural só do que for pessoa física, tudo que é pessoa jurídica está no REINF. Contratação de trabalhador avulso, informações complementares do periódico. E aqui é onde eu faço solicitação de totalização em contingência, fechamento da folha ou reabertura e contribuição sindical patronal, que é a mesma que está na RAIS. Como vocês sabem, no dia 20 de fevereiro foi publicado o layout 2.402 beta, que já virou 2.402 oficial essa semana passada. E como que fica esse planejamento? Como que acontece, tá? Sempre que existe um layout beta, até a consultoria colocou nos nossos comunicados explicando o que é um layout beta, que ele ainda está em análise, ainda está em estudos e testes. Então, a programação é assim, ó. Agora, em março, tem 2 semanas de março que vão ocorrer testes na CEPRO para esse novo layout. No início de abril, esse novo layout vai vir para o ambiente de teste do E-Social. Em maio, ele vem para o ambiente de produção. Então, quando começar a valer a terceira fase do E-Social, ela já começa a valer com esse layout novo. O cliente pode ligar e também perguntar. Mandei as coisas, saiu do TAF, aparentemente eu tenho o número de recibo, como eu faço para verificar se está lá no governo? Hoje o E-Social não tem um ambiente de consulta, tá? Então, hoje o que vale é o número do recibo que voltou pelo TSS-TAF e está guardado conosco, tá? Se o cliente tem o número do recibo, significa que ele foi postulado e está válido lá no RET. Mais para frente, vão ser liberados 2 ambientes distintos, tá? O primeiro ambiente que vai ser liberado é o E-Social Web, que ele tem previsão de ser liberado agora em março. Ele serve para quê? Imagina que deu algum problema e eu não consegui transmitir via web service, então eu tenho que ter uma contingência. Isso é o serviço de contingência do E-Social, do governo, E-Social Web. O cliente pode ir manualmente e fazer uma admissão lá. Ele não precisa do produto porque, sei lá, deu algum problema, está com instabilidade, aconteceu alguma coisa. Então, ele pode utilizar o serviço de contingência, E-Social Web. Mais para frente, em julho, na verdade, junho eles tinham falado, mas isso daí a gente já ouviu dizer que vai lá para frente, vai ser prorrogado, tá, o prazo. Vai ser liberado um outro produto que chama E-Social BX. O E-Social BX, o cliente consegue consultar tudo que está lá na base do RET e consegue fazer o download. Imagine que a gente tem um cliente que entregou tudo por outra software house, toda a carga de tabelas por outra software house.
E agora vai vir para o nosso produto TOTO. Dentro do nosso produto, a gente vai precisar saber o número do recibo que foi, sei lá, uma alteração de contrato, porque eu tenho que fazer uma segunda. Tá? E aí, para fazer os eventos extemporâneos do e-social, a gente precisa do número do recibo anterior. Como que a gente vai ter esse número? Vai ter a possibilidade de fazer o download do que está lá. Aí ele, mas e hoje? Hoje não tem essa possibilidade. O e-social, o governo não disponibilizou nenhum nem outro. Nem o web e nem o BX. Tá? Então, hoje, como que o nosso cliente tem a segurança de quem enviou? Através do número do recibo que ele recepcionou. Só isso, mais nada. Vamos falar um pouquinho de folha de pagamento e fazer um exemplo para vocês. Exemplo prático, tá bom? Tá vendo que tem um olerite com duas corzinhas, tá? O que é isso daqui? Eu vou falar de uma folha sendo paga no regime caixa. Ou seja, paguei adiantamento em um mês, vou pagar a folha no segundo mês. Essa daqui é a folha de pagamento dessa pessoa, tá bom? Essa pessoa recebeu aí no mês de maio um adiantamento, o valor líquido deu 7.896 e vai ter a folha de pagamento no valor líquido de 10 mil. Tem a descrição do adiantamento, do salário, dos descontos que ele recebeu, de previdência, de fundo de garantia e assim por diante. No segundo mês, a mesma coisa. Teve um adiantamento dentro do mês e vou ter uma folha sendo paga no quinto dia útil do mês subsequente. Isso é uma movimentação de folha qualquer. Como fica isso no e-social? Primeiro momento, eu vou mandar no 1200. Lembra que eu falei para vocês? É a mesma coisa da tributação do imposto de renda para a Previdência e Fundo de Garantia. Então, no 1200 é como se eu estivesse compondo a base do Fundo de Garantia e da Previdência. Eu detalho, rúbrica a rúbrica, o que ele está recebendo. Não declaro aqui o imposto de renda, tá? Imposto de renda e a base até é opcional, mas o valor do imposto de renda tem que ser declarado no 1210. Então, vamos lá. Essa pessoa vai ter, no mês de maio, um único arquivo 1200, contendo dois recibos, um para adiantamento e um para folha. Cada um desses dois recibos, vou detalhar todas as rúbricas que ele recebeu. Vocês estão vendo que, na sequência, do lado direito, se a gente olhar o período de apuração maio, eu tenho um arquivo 1210 com o imposto de renda do adiantamento. A folha dele foi paga no quinto dia útil. Então, eu tenho um arquivo 1210 contendo o quê? A folha do mês de maio e o adiantamento do mês de junho. Um único arquivo 1210 com dois recibos de pagamentos com o período do mês que nós vamos trabalhar e reportar para o e-social. No 1210, somente o imposto de renda, e se tivesse pensão alimentícia, estaria aqui também no 1210. Lado esquerdo, será que eu consigo pôr um pointer aqui? Deixa eu ver se eu consigo pôr um pointer. Opção de ponteiro. Consigo. Então, ó, desse lado aqui agora, a gente tem uma folha mensal do mês 6. Então, eu tenho um arquivo 1200 contendo dois recibos. Recibo do adiantamento, recibo da folha, tá? Esse adiantamento aqui, ó, do salário, no valor dos 7 mil, ele vai estar aqui nesse 1210, porque ele pertence ao mês 6, tá? Então, mês de competência, mês 6, no 1210, vou ter o quê? Adiantamento e folha, tá? No 1200, toda a movimentação de competência. No 1210, toda a data de pagamento. Um único arquivo por mês para cada funcionário. Um único 1200, contendo mais de um recibo, quando necessário for. E um único arquivo 1210, contendo todos os recibos que necessário for. Então, o que eu preciso que vocês entendam? A estrutura de folha de pagamento é uma, vai aparecer um olerite, um recibo, e o e-social é como se fosse a DIRF, só que agora é mensal, tá? Então, como que nós vamos ter? Entendam que no 1200 a gente vai ter movimentação como se eu estivesse estruturando base de imposto de previdência e fundo de garantia, ou seja, competência. E no 1210 eu vou ter a incidência por data de pagamento. Por isso eu vou ter, por funcionário, um único arquivo contendo quantos recibos forem necessários.
Vamos para outro exemplo, vamos dificultar um pouquinho mais, tá? Então, agora eu tenho um adiantamento, umas férias partida e folha. Férias partida, para todo mundo só para relembrar, começa no mês e termina no outro, ok? Mas eu paguei uma única vez, que foi antes do início do gozo das férias. Então, aqui é um olerite do meu funcionário. Notem que ele vai ter um pensionista, um dependente de R e tem um salário de 7.250. Então, ele recebeu um adiantamento no valor líquido de 12 e a férias dele vai transitar na folha e recebeu aí no mês 8, 11.313, tá? Aqui a folha não está regime caixa, tá? Porque eu vou tentar explicar só a parte das férias agora. Primeiro mês desse funcionário, falando de olerite ainda, tá? Eu tenho adiantamento, férias, tenho uma alteração de salário. Então, significa o quê? Na folha, eu recalculei as férias, eu tenho diferença de férias para tudo. E tenho a folha desse funcionário. Proventos são os eventos em preto, em vermelho, todos os descontos e as bases em azuis aqui nesse meu exemplo. Como fica tudo isso no E-Social? Deixa eu chamar o pointer de novo aqui. Dentro do evento 1200, vou dar um adiantamento no valor que ele recebeu, não tem férias. Por quê? Porque as férias transitam na folha, não é mesmo? Então, quando a gente estiver falando de férias, lá no 1210 é onde a gente tem imposto de renda, eu vou ter o imposto de renda do adiantamento e o imposto de renda das férias, tá? Um único arquivo, porque a data de pagamento tanto do adiantamento quanto das férias é no dia 14. Vou ter no 1200, voltei para o lado da direita, movimentação de folha. Então, esse aqui é o recibo da folha de pagamento dele, com valor líquido de R$ 306, que é o quê? Toda a movimentação de férias e de folha sendo transitada aqui. No 1210, dessa movimentação de folha de pagamento, ou seja, esse recibo aqui, que é o recibo da folha, tá vendo que o número do recibo é o mesmo? Se a gente olhar, é o mesmo número de recibo, tá? Eu tenho o quê? O que deduziu o imposto de renda? No caso dele, pensão. Tanto a pensão das folhas quanto a pensão das férias, tá? Ele não teve imposto de renda, então só tem a pensão alimentícia aqui. Todos, Roseli, bom dia. Roseli, seu microfone está aberto aqui. Eu preciso que você feche, por favor. Férias, tá? Adiantamento, férias e folha. Segundo mês que aquele funcionário teve um adiantamento com o salário sendo alterado. No E-Social, segundo mês do meu funcionário, adiantamento dentro do 1200. E aqui eu vou ter o valor líquido do adiantamento, tá vendo? Na sequência, tive a folha e vou ter o 1210, valor líquido de 1.904, teve pensão de férias, pensão de folha. Então, sempre que a gente pensar no E-Social, o que eu preciso que todo mundo entenda é assim, no 1200 é a competência da folha. Então, eu vou discriminar verba por verba, rúbrica por rúbrica, tudo que entrou no lerite dele. E no 1210 é a data de pagamento, é o imposto de renda. Então, tudo que aferiu desconto no imposto de renda, que é o quê? Pensão alimentícia, previdência privada, o próprio imposto de renda, quando existir, vai estar aqui, e a gente vai declarar tudo separado. Aqui um exemplo do XML, tá? Qual que é a nossa ideia? O cliente não pode mexer nesse XML, por isso que ele sai do TAF para o TSS e não tem opção dele alterar. Por que ele não pode alterar, né? A gente tinha todos os arquivos TXT no E-Social e o cara podia fazer na mão. Porque a TOTS responde solidariamente. Se ele fizer alguma coisa errada no E-Social, a gente responde solidariamente por permitir que o nosso cliente edite e faça alteração manual de um arquivo XML. Por isso ele está fechado, tá? Então, se deu algum problema, ele tem que voltar na origem. Ou nos módulos de folha de pagamento ou no TAF. Mas ele não consegue mexer nessa estrutura de XML, porque a gente responde solidariamente e por isso a gente fechou. Tá? Aqui é só um exemplo. Quando eu estiver falando um pouquinho de layout, imagine que eu tenho uma identificação do evento,
o tipo do ambiente, ele está sempre abrindo e fechando. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 são os ambientes existentes no e-social, tá? Aqui a gente está falando de qual é o processo que está em vigor, número da inscrição, tipo da inscrição e o número, tá? Empresa modelo. Então, esse aqui é um evento só de exemplo para que vocês entendam como que é a estrutura de um XML e por que a gente não deixa ele aberto. Eu acabei falando um pouco antes, o e-social trabalha com dois ambientes. Ambiente restrito e ambiente de produção. O ambiente restrito vai ficar aberto para sempre, é onde o nosso cliente consegue fazer teste. E o ambiente de produção, como o próprio nome diz, é onde valem juridicamente todas as informações que ele enviar. Efeito jurídico somente no ambiente de produção. Esse daqui eu passo com o cliente, vou passar rapidinho com vocês, é só uma explicação. Quando o cliente envia um XML, ele bate no servidor, tá? No primeiro nível de acesso do e-social, faz um balance, verifica qual servidor consegue recepcionar e devolve para o nosso cliente, aí no item 4, um número de protocolo. O que ele fez aqui? Ele só validou se o XML está na estrutura que ele precisa, mais nada. Na sequência, depois que ele grava no e-social esse XML, ele vai verificar e vai fazer um processamento de fato, tá? Agora, na segunda fase, a gente vai começar a receber informações assim, tabela está válida, cargo existe, funcionário está num estabelecimento que está ativo. Então, ele vai verificar tudo isso nesse segundo nível de validação. Faz o processamento e guarda um lote. Tá? Quando o cliente volta aqui na fase 9 com o número do protocolo, ele vai pesquisar e vai devolver para esse cliente o número de recibo ou os erros que ele encontrou durante o processo de validação. Se encontrou algum erro, ele tem que voltar lá para o passo 1, corrigir o problema, enviar de novo, recebe o número de protocolo, depois volta no governo com o número de protocolo e tenta resgatar o recibo. Tá? Isso daqui é um envio de informações, de protocolos e tudo mais assíncrono. É um recepcionamento assíncrono. Eventos SST. Quais são os eventos? Então, nós temos dentro daquela parte de tabelas, e vamos ter também dos periódicos, alguns eventos que são exclusivos de SST, Segurança e Saúde do Trabalhador. Esses eventos começam apenas em janeiro de 2019. Tá? Então, sempre que a gente fala 22, 20 e 41, esses eventos todos vão ser enviados para o e-social somente a partir de janeiro de 2019. Tá? Assim como eu falei da tabela autocontida, que eu dei o exemplo da rúbrica, existem outras tabelas para o SE. Tá? Mas a tabela 18, exemplo, se a gente pegar a licença maternidade, que era o quê? Eli, desculpa. Social... Oi? Eli, desculpa. Falhou completamente a sua comunicação depois que você falou do 2241. Vou voltar. Que era janeiro de 2019. Obrigado. Então, só voltando. SST, todos esses eventos, 2210, 2220, 30, 40 e 41, somente em janeiro de 2019, tá? Mesmo que eles estejam lá na lista dos nossos eventos periódicos e não periódicos, eles são classificados como SST. Aonde eu encontro essa classificação? No MOS, no Manual de Orientação do E-Social, se eu não me engano, na página 48, ele classifica quais são os eventos de SST que vão ser considerados somente em janeiro de 19. Como eu mostrei, existem tabelas autocontidas dentro do e-social. A gente falou um pouquinho da tabela de rúbricas. Vou falar um pouquinho da tabela de afastamento. Tá? Se a gente pegar como exemplo salário e maternidade, SST somente em janeiro de 19. Tá? Então, aqueles eventos que eu acabei de mostrar só em janeiro de 19, não entram agora. Se a gente pegar licença maternidade no Cefip, era o afastamento Q1. Né? E aí tinha Q2 e Q3, porque poderia ter continuação da licença maternidade. Para o E-Social, licença maternidade é o afastamento tipo 20. Então, nesse período de transição, que é o quê? Eu vou ter E-Social ativo e ainda vou ter Cefip sendo entregue.
Desculpa. Nesse momento de transição, onde eu tenho social e CFIP, dentro do nosso produto eu tenho que tratar os dois tipos de afastamento. O afastamento do CFIP permanece e começa o afastamento novo, que é do e-social. Existem tabelas diferentes, por isso que existem campos diferentes para tratar as duas informações. Cada tipo de afastamento para o e-social tem que ser padronizado. Serviço militar, eu tenho que mandar para o e-social no afastamento número 29. E assim por diante, tá, gente? Aqui é só um exemplo da tabela de afastamento, só para que vocês tenham ciência de que a gente tem que lidar com as duas coisas. PPP e CAT, tá? Falando ainda do nosso mundo SST. Então, a gente tinha um decreto que valia para CAT, a Lei 8.213 de 91, que trata a CAT, e o artigo 58 vai tratar o PPP. Tem também o decreto do INSS, que é o 3048, que fala um pouquinho do PPP no artigo 68, e o artigo 336 fala da CAT, tá? Tudo isso deixa de existir? Não, tudo isso não deixa de existir. O e-social, a gente brinca lá nas empresas piloto, falando que assim, o e-social não tem retrovisor. Significa o quê? Ele vale daqui para frente. E todo o histórico desse funcionário, todo o risco que ele já esteve exposto, tem que estar documentado e oficializado no PPP. Então, os nossos produtos continuam tendo obrigação de emitir PPP? Sim, continuam. Tudo que estava antes do e-social entrar em vigor vai continuar valendo no PPP. Ah, ele está falando que é só em janeiro de 19. Isso, então todo ano de 2018, que é o que a gente está trabalhando agora, obrigatoriamente vai ter que constar num formulário PPP papel, ok? A CAT já é um pouquinho diferente, né? Comunicação de acidente de trabalho a gente já registra hoje através da CAT Web, nós já temos um portal específico, tá? E aí a gente trabalha diferenciado. Um detalhe, vocês vão observar que no layout do e-social vocês têm um evento chamado 2210, que é específico para a CAT, mas não tem um layout específico para o PPP. Por que isso? Porque as informações que compõem esse formulário do PPP estão pulverizadas em diversos arquivos, tá? Então, o PPP será substituído, porém não existe um arquivo de envio do PPP. Ele é composto por diversos arquivos do e-social, ok? Então, só para a gente relembrar, dados históricos do PPP não serão carregados, tá? Então, não é para falar que morreu o PPP. Na verdade, daqui para frente, ou seja, de janeiro de 19 para frente, não será obrigatório a impressão do PPP com os dados de janeiro para frente. Só que eu preciso imprimir o PPP até os dados anteriores à sua entrada do e-social, porque eu não vou carregar esse período laboral para o e-social. Vamos falar um pouquinho do fluxo de monitoramento. Imagine que eu tenho uma admissão, mandei o 2200, quando eu tiver o término desse vínculo, vai estar lá no 2299. Todos os afastamentos temporários eu vou mandar no 2230 e tudo quanto é comunicação de acidente de trabalho eu vou mandar no 2210. 2210 só quando começar em janeiro de 19, tá? Toda essa movimentação aqui vai trazer para o e-social um reconhecimento de fatores de risco. Então, eu vou ter lá tabela de ambiente, tabela de monitoramento, a parte de pagamento de adicionais, de salubridade, periculosidade, reconhecimento de vínculo. Tudo isso e os fatores do seu risco estão ocorrendo nesse período, entre a admissão e a demissão, tá? E todo esse reconhecimento de vínculo é o que vai compor o PPP. Então, só para a gente lembrar um pouquinho como que está a estrutura. Lá na tabela 1060, é obrigatório para todo mundo. Todo mundo trabalha em algum ambiente. Eu tenho que mandar a 1060 só de que tem risco? Não, tem que mandar para todos, tá? E aí, na tabela 1060, ela está vinculada com a 20, tabela 23, que é o fatores de risco. A tabela 23 é uma das autocontidas, tá bom, gente? Sempre que eu não falar S alguma coisa, é tabela autocontida. Mandei para todo mundo 1060, todos os ambientes que eu tenho na minha empresa estão ali. 2240, condições de ambientais, fatores de risco.
para todos os NITs, independente dele ter risco ou não, tá? 2241, aqui sim, é só para quem tem risco apurado, ou de insalubridade, ou de periculosidade, ou requer aposentadoria especial. No 2240, eu vou fazer um monitoramento. De quem? Só para quem são os NITs ensejadores de aposentadoria especial. Tá vendo que tem uma estrelinha? Esse fluxo era muito grande no COBE aqui, ele vai continuar, tá? Então, no evento de remunerações, eu vou pagar na folha mensalmente insalubridade. Tá? Lembra que a gente falou da tabela S1010? Paguei insalubridade, eu vou ter dentro do evento 1200 essa rúbrica discriminada individualmente e vai ocorrer a declaração do fato gerador, tá bom? A partir dali, eu tenho a tabela 2, uma das autos contidas, onde eu tenho a informação de aposentadoria especial, tá? Qual que é algumas pegadas? O E-Social não bloqueia. O E-Social não tá para restringir nenhuma informação, tá? Então, o nosso cliente vai conseguir fazer a declaração e depois eles vão fazer algumas fiscalizações. Por exemplo, mandei um ambiente de trabalho, tá? De todo mundo. Mas mandei num ambiente de trabalho que tem uma exposição a risco e não pago insalubridade para o funcionário, né? Automaticamente o Ministério do Trabalho vai vir aqui e vai falar, tem alguma coisa errada. Neste ambiente, você falou que tem risco, ele está monitorado, você não está pagando insalubridade. Está errado. Sabe aqueles negócios, depois o funcionário entra na justiça requerendo insalubridade e periculosidade? Isso tende a diminuir no futuro, porque o E-Social vai estar controlando esse tipo de informação. O inverso, mandei uma folha de pagamento e paguei insalubridade para o funcionário. Só que ele está atrelado num ambiente que eu falei que não tinha monitoramento, ou seja, não tinha risco. Das duas uma, tá? Ou eu paguei uma verba indevida, ou todo mundo que está naquele ambiente deveria receber a mesma verba e não recebeu. Então, esse tipo de coisa, o E-Social não vai fechar as portas nunca. Ele vai deixar aberto, tá? O governo quer realmente que o contribuinte declare o que está fazendo. E aí ele vai começar a atuar. Mais para frente ele vai começar a atuar falando assim, olha, você mandou o pagamento de insalubridade, então você está reconhecendo que existe um vínculo. Mas ele está num ambiente que não está monitorado. Quem são os outros funcionários que estão nesse ambiente? Por que não estão recebendo insalubridade? O ambiente está errado. E assim por diante, tá? Esse vai ser o tipo de atuação que o governo vai fazer. Tá? Dá uma olhada lá, foi ele que abriu. Vamos ver se ele vai. Agora foi. Falando um pouquinho de afastamentos. Os afastamentos já começam agora nessa fase dos não periódicos, tá? Os afastamentos vão entrar para o E-Social sempre que eles tiverem mais que 3 dias, exceto um acidente de trabalho. Tá? Um acidente de trabalho ele já entra desde o seu primeiro dia. Tá? E a comunicação do acidente continua sendo obrigatória em todos os casos de acidente e doença. Por enquanto eu não tenho a comunicação aqui no E-Social. Ela está onde? Ela está na CAT Web. Continua no anterior, tá bom? Não veio para o E-Social. Não é que eu não tenho que comunicar, eu não tenho que comunicar no E-Social, mas a CAT continua valendo, tá? Voltando para o E-Social. Todos que forem afastamentos decorrentes de acidente ou doença do trabalho, que tenha relação com o trabalho, eu preciso informar no E-Social desde o primeiro dia do afastamento, não importa, tá bom? Afastamentos decorrentes de acidente e doença que não seja relacionado ao trabalho, eu só preciso mandar para o E-Social quando ela tiver mais de 3 dias de duração. E aí existe uma pegadinha no negócio, tá? Imaginem que eu tinha o meu primeiro afastamento de 2 dias, tá? Esse afastamento começou no dia 2/7 e vai terminar no dia 3/7. O funcionário chegou aqui com atestado. Esse afastamento de 2 dias eu não vou mandar para o E-Social, tá? Ele não tem a ver com acidente, era uma enxaqueca que a pessoa tinha, sei lá, estou chutando uma doença aqui. Então, não mandei o primeiro afastamento. Só que o que vai acontecer? Os 15 primeiros dias do motivo de afastamento serão arcados pela empresa. Aí chegou no próprio mês 7, a mesma pessoa chegou com um outro atestado da mesma doença, dando 20 dias de afastamento.
Se eu já banquei 2 dias, a empresa vai arcar só com os 15 primeiros e a partir daí fica a cargo do INSS. Então, o que eu vou ter que fazer nesse meu exemplo prático aqui? Quando chegar esse segundo afastamento, eu vou ter que mandar os 2 em conjuntos. Por quê? Porque lá no E-Social, o governo precisa ter o controle de todos os afastamentos do mesmo CID dentro do período de 60 dias. Tá? Então, se isso aqui tivesse pulverizado, picadinho, eu teria que mandar todos desde o primeiro, quando ele tiver mais de 16 dias. Qual que é a regra, então, Eli? A regra é assim, ó. Afastamentos que não sejam relacionados a acidente. Só mando se tiver mais de 3 dias. Afastamento de horas. Afastamento de horas é atraso. Atraso não entra por E-Social, a gente não vai falar nunca. Tá? Se for afastamento de 1 dia e não for relacionado a acidente, não preciso mandar. Só vou mandar todos os afastamentos superiores a 3 dias. E quando tiver, então, dentro de 60 dias, mais de um afastamento pelo mesmo motivo, isso é a regra da Previdência que não mudou, galera. Então, se a gente tiver dentro de 60 dias mais de um afastamento pelo mesmo motivo, aí eu sou obrigada a resgatar no E-Social todos os afastamentos anteriores e enviá-los todos. Tem um campinho no layout que é informação de mesmo movimento. Tá? E aí a gente faz o envio retroativo desde o primeiro dia do afastamento. Falando de SST, eu não vou substituir no E-Social PPRA, PCMSO, LTCAT e ASO. Tá? Então o E-Social vai substituir apenas o PPP e a CAT. Os demais entregas de saúde, que são PPRA, PCMSO, LTCAT e ASO, não serão substituídas. Pode até ter no cadastro de admissão um campinho lá de qual o número do ASO, mas isso não substitui o controle do ASO. Nosso cliente continua sendo obrigado a fazer o controle ele próprio, não vem para o E-Social. Vou falar um pouquinho da arrecadação previdenciária. Então, como vocês sabem, a gente tem algumas tabelas sendo enviadas no E-Social. Tem alguém com o microfone aberto, gente? Consegue fechar, por favor? Essa parte eu preciso realmente de atenção de vocês, que a gente vai explicar agora como que o E-Social vai calcular a contribuição previdenciária, tá? Então, a gente vai mandar algumas informações e, a partir dessas informações, o governo vai fazer o cálculo da previdência, tá? E quem vai fazer a apuração de valores é o governo. Nosso produto de folha de pagamento continua calculando a folha, continua apurando o imposto da Previdência, continua apurando o imposto de renda, só que as guias que os nossos produtos emitem deixam de ter validade quando a gente estiver no E-Social valendo, tá bom? Então, mandei. Quem é a minha empresa? S1000, 1005, quem são os meus estabelecimentos? Dentro do S1000 e do 1005, o E-Social vai buscar informação de classificação tributária, indicador de construção ou de cooperativa no S1000, e no 1005 vai pegar informações de RAT, FAP, RAT ajustado e se tem desoneração dali da folha. Quando eu mandar os eventos S1010, S1020, desses 2 eventos ele vai buscar a seguinte informação. Do 1010 são as rúbricas, né? Quais são as incidências que essas rúbricas têm, atrelado lá na tabela 3 que eu mostrei, e se tem uma suspensão, porque eu posso ter um processo e não vou recolher INSS para férias, sei lá. Vou dar um exemplo. O aviso prévio, não vai ter tributação, porque eu tenho um processo. Então, eu tenho que mandar o processo. Lá na tabela de lotações tributárias, eu vou buscar, E-Social, vou buscar código de terceiro, suspenso, tomador de serviço, FPAS e assim por diante. Seguindo mais um pouquinho. Vou enviar a tabela 1070. A tabela 1070 são os meus processos. Então, tudo que tiver ali significa que é uma suspensão de cálculo. O E-Social vai entender, existindo essa tabela, que ele não tem que calcular algum dos 3 tributos. Dentro da 1080, tabela de operadores portuários. Vai buscar a mesma coisa, FAP, RAT, RAT ajustado e operadores. Andei mais um pouquinho, mandei o evento 1200.
Dentro do evento 1200 é remuneração do funcionário, lembra? Então, eu vou mandar um evento para cada CPF, vou mandar a remuneração de outras empresas, ele vai calcular INSS, agente nocivo, vou mandar, simples atividade concomitante, processo judicial, remuneração no período de operação e período anterior. Todos esses dados ele vai buscar da remuneração, que é o 1200, do desligamento, que é o 2299, ou do término do trabalhador sem vínculo, que é o 2399. Ando mais um pouquinho. Mandei as tabelas 12,50, 60, 70 e 80. Dentro dessas tabelas, ele vai buscar informações de aquisição de produção rural, de comercialização, quais são os trabalhadores avulsos. Da 12,80, ele vai buscar informação da desoneração da folha, vai olhar se é simples, vai olhar quais são as atividades concomitantes. A partir daqui, ele começa a fazer a totalização. S5001, totalizador por funcionário, e a mesma totalização, só que agora por empresa. 5001 é o evento de retorno da remuneração, totalizando a base por trabalhador, calcula a contribuição que esse trabalhador deve ter e retorna o valor que foi descontado pela empresa. 5011 são os dados da consolidação, funcionário por funcionário 5001, empresa, tá? Estabelecimento 5011. Então, 5011 é gerado somente após o fechamento dos eventos periódicos, possui as bases totalizadas e separadas por categoria, lotação e estabelecimento. Base de cálculo são separadas por tipo de incidência e aqui são os itens que são apurados na DCTF Web. Tá? E aqui fechou. Então, significa o quê? Mandei todas as informações. Vocês viram aqui que cada pedacinho ele buscou de um lugar. Foi compondo a remuneração, buscando as informações e, por final, ele teve a totalização desse funcionário. Em alguns momentos, o E-Social não vai efetuar cálculo. Tá? Que momentos são esses? Primeiro, quando eu mandar a remuneração de período anterior, tá? Ele não calcula, ele aceita o que eu mandei. Quando houver informação de processo judicial, então ele aceita que tendo um processo, ele não efetua cálculo previdenciário. Quando houver processo do empregador informado na 1010, então a empresa entrou com processo para não recolher INSS sobre aviso prévio, tá? Tá atrelado na rúbrica e ele não vai efetuar o cálculo. Então, nessas três condições, o E-Social não efetua cálculo previdenciário e assume o valor calculado pelo empregador. Desculpa. Todo esse valor e tudo isso para falar o quê? E-Social manda dados, RENF manda dados, que é da pessoa jurídica, e tudo isso vai cair na DCTF Web. Eu não vou detalhar no mínimo do detalhe, não vou colocar mínimas informações, mas vou falar por cima. A DCTF Web vai buscar dados do E-Social, do RENF e do PERDComp. O PERDComp é o sistema hoje da Receita para parcelamentos e compensações, tá bom? A sequência lógica é o quê? Mandei aqui pelo E-Social tudo que tem a relação com o trabalho. Mandei a folha, mandei o pagamento, então mandei periódicos, não periódicos e tabela. Mandei aqui pelo RENF, tudo que seja dados de pessoa jurídica, tá? Pagamentos, retenções, mesma coisa, periódicos, não periódicos. Esses dois, tanto o RENF vai ter a sua consolidação, quanto o E-Social vai ter a sua consolidação. Os dois integram com a DCTF Web. A Eli, do produto TOTOS, eu vou ter que mandar alguma coisa para a DCTF Web? Não, tá? A DCTF já existe, ela é uma arrecadação fiscal e agora nós estamos instituindo um novo produto, que é a DCTF Web, para ver a parte previdenciária. A DCTF vai me gerar 3 guias: contribuição previdenciária, imposto de renda e PCC. O imposto de renda e o PCC não vão ser liberados nesse momento, tá? Nesse momento, a DCTF libera somente a guia da Previdência. Aqui é um exemplo da emissão de uma DARF. Esqueçam o GPS, tá? A GPS, que era a guia da Previdência Social, deixa de existir.
Documento de arrecadação da Previdência é DARF. Portanto, a arrecadação da parte do INSS, tributo, vai sair por aqui. Gente, fecha o microfone, por favor. Dentro da DCTF Web, vai ter um botãozinho para emitir a DARF e um botãozinho que vai permitir editar o valor. Ah, então quer dizer que ele me apurou 13.400 de INSS, eu posso diminuir? Não, os 13.400 já é uma confissão de dívida, você não tem como diminuir. Mas, de repente, a empresa não tem caixa para pagar os 13.400, vai pagar só 12.000. Então, ela edita, altera o valor para gerar guia e pagar. Mas o débito fiscal dessa empresa, previdenciário no caso, permanece, tá? Confissão de dívida já veio pelo E-Social e REINF. Aqui uma DCTF, recibo de entrega. Vocês estão vendo que ele já tem débitos apurados da Previdência, parte dos segurados, parte patronal, parte de outras entidades que são os terceiros, imposto de renda. Tudo ali de uma única informação. Esses dados de identificação vieram pelo E-Social e pelo REINF e compuseram uma DCTF Web. Vamos falar só um pouquinho da DCTF, tá? Quem vai substituir de fato a GFIP como confissão de dívida da Previdência é a DCTF Web, tá? Vai vincular direta a escrituração, integra com sistemas da Receita, isso é automático, a integração é lá na Receita. Os nossos clientes não vão mandar nada direto para a DCTF Web, eles vão mandar para o E-Social e para o REINF. Apresenta débitos apurados por código, assim como eu tenho hoje a GPS para cada código, eu vou ter uma DARF para cada código. Débitos apurados não são editáveis, que eu acabei de comentar, tá? Se tem alguma coisa errada, eu tenho que ir na origem, ou no E-Social, ou no REINF e arrumar. Créditos, ele vai apropriar do que veio do PERDComp, tá? Então, créditos de parcelamento, de suspensão, tudo pelo PERDComp. E vai emitir uma DARF numerada com código de barra. Então, para a gente lembrar, antes do E-Social, eu mandava os dados da Receita Federal através da GFIP e da DIRF, tá? Após o E-Social, que é esse quadradinho aqui, mando dados pelo E-Social, mando pelo REINF, os dois integram com a DCTF Web, que também olha PERDComp e me emite uma DARF. Essa DARF aqui, com modelo de código de barra, não pode ser impressa pelos nossos produtos, tá? Apenas a Receita Federal tem autonomia de imprimir DARF com código de barra, do jeito que é esse modelo aqui. Fundo de garantia, o que vai mudar? Eu vou mandar os dados por um XML para o E-Social, vou gerar uma guia, tá? E aqui eu vou vir através de um web service e buscar a guia para pagar, lá no fundo de garantia. Então, no E-Social, eu vou buscar alguma coisa para pagar? Não. A minha guia do imposto de renda e do INSS vão estar na DCTF Web. E a minha guia do fundo de garantia, que é a GRF-GTS, vai estar lá no ambiente da Caixa e eu tenho que ir lá buscar. Vocês têm ouvido falar muito de multas do E-Social, tá? Não existe um decreto falando assim, as multas do E-Social são essas. O que existe e que vai ser aplicado bastante no E-Social são as multas que já existiam previsão legal. Elas já eram previstas pela CLT, elas já eram previstas pela Constituição, por outros decretos e assim por diante. A gente elencou alguns, tá? Então, se eu não fizer o registro do funcionário, artigo 47 da CLT, uma multa de R$ 402 até 805. Então, o que pode acontecer? O cliente não conseguiu mandar o 2200. Ele tem que mandar o 2190, que é o preliminar, pelo menos. Não conseguiu mandar nenhum dos dois. Então, ele está passível dessa multa aí de R$ 402 por funcionário que ele não registrou no tempo hábil, tá? Alteração de dados cadastrais, previsto também no artigo 41 da CLT. Funcionário mudou de cargo. Funcionário mudou de endereço. Se não comunicar no E-Social, lá nos eventos 2205 e 2206, existe uma multa já prevista na CLT, de R$ 201 a R$ 402 por comunicação. Qual é o prazo de eu mandar o 2205 ou 2206? Até o 7º dia útil do mês subsequente. Tá? E se eu não mandar, estou prevista de multa. E assim vai, gente. ASO.
Existe uma previsão já de multa lá pela CLT. CAT, se eu não comunicar o acidente de trabalho, já tem a sua previsão. Afastamento temporário, a mesma coisa, tá? A lei do INSS, que é o regulamento do INSS, que é 8.212, já prevê qual era a multa por você não comunicar afastamento e assim vai. Falando um pouquinho do que a gente tem de informação dentro da TOTS. A gente pede para que sempre recomendem a todos os clientes a parte de produto que nós atendemos. Existe um hot site, isso daqui eu friso bastante, dentro das nossas eventos responde. Então, TOTS.com, RH e Social, é o hot site oficial com todas as informações de produto. TDN, a consultoria de segmento, toda sexta-feira manda um informativo com alguma novidade ou alguma informação do E-Social. Todos esses informativos a gente elaborou FAQ. Então, lá no TDN, na parte da consultoria de segmentos, tem perguntas e respostas do E-Social, tem um material riquíssimo de informações sobre o E-Social que pode ser recomendado ao nosso cliente. Se vocês forem por uma acaso no YouTube e pesquisar E-Social mais TOTS, vocês vão ver que tem muita capacitação sobre o E-Social, tá? Essas capacitações ficam abertas, alguns respondem, a gente já conseguiu colocar no ar, no YouTube também. Então, os respondes de 2018 já estão todos disponíveis para que o cliente consiga consultar. Fora isso, tem as capacitações que já foram realizadas antes. Portal do cliente. Lá no portal do cliente a gente tem o chatbox, tanto para o E-Social, esse daqui quando eu peguei o print tinha DIRF, tá? Mas a ideia é cada mês ter uma obrigação e o E-Social já ter as suas informações a mais. Cliente liga perguntando assim, eu sei que tem um evento, responde aí do E-Social, como eu faço para me inscrever? Ele vai lá no portal do cliente, usa a palavra responde, desmarca TDN e YouTube, ele vai buscar só na base de conhecimento e o resultado o portal vai trazer os eventos responde de cada mês. A gente coloca tudo junto, todas as linhas de produto para o cliente ter um único meio de chegar nessa inscrição. Eventos responde. Na página da consultoria no TDN tem uma aba chamada materiais utilizados em eventos. Ano de 2018, tudo que for relacionado ao E-Social vai estar lá. E a gente está criando também, essa semana ainda vai ser disponibilizado, um material de capacitação. Então, por exemplo, esta capacitação está sendo gravada e ela será liberada no TDN para consulta. As próximas capacitações, vamos falar um pouquinho de DIRF, de RAIS, de RFGTS e assim por diante. Então, a gente envia a conferência aos líderes e gestores para que eles repliquem ao time, tá? Hoje eu acabei não abordando aqui, não trouxe para o material toda a parte de layout, de como olhar layout e tudo mais. Tá? Então, isso a gente vai provavelmente ver, existe a necessidade, já estão atendendo os clientes, já estão vendo layout, né? Não sei se vale a pena a gente parar para fazer uma específica sobre isso, mas se necessário for, a gente vai pôr aqui nessa programação agora de abril e falaremos de layout do E-Social. Programação da nossa capacitação, conceito é essa. A ideia é assim, cada evento responde que a gente fizer com o cliente, a gente vai abordar algumas perguntas que estão ocorrendo naquele mês. Então, para que vocês saibam, nesse primeiro semestre, todo mês vai ter um evento sobre o E-Social, TOTS responde para o cliente, tá? Cada linha de produto vai apresentar ou demonstrando o produto ou com o PPT, vai falar um pouquinho do que é, o que está entregando, e a consultoria vai sempre colocar algumas questões que a gente tem observado que estão afligindo os clientes, tá? Então, a gente mandou uma tabela, está tentando mandar agora a admissão, não está indo, né? Teve alguns problemas aí na tabela de cargo, o E-Social andou perdendo informação. Então, esse tipo de dados a gente tem coletado e vamos colocar no material para o cliente no TOTS Responde. Então, a minha orientação é, olhem de vez em quando aquela página do TDN sobre o material e tem o vídeo tanto dos Responde quanto o material que as linhas de produto utilizaram. Pode ser que eles sejam válidos até mesmo para que vocês consigam fazer o atendimento. Conceito geral do E-Social eu consegui passar para vocês. A gente não entra em detalhes em cada coisa.
né? Eu vou verificar se existe a necessidade da gente trabalhar um pouquinho com layout, mostrando o layout, como analisar, como olhar. E aí, se necessário, a gente marca uma para abril, tá bom? Terminamos aí dentro da nossa programação. Eu vou parar a gravação e o que a gente tiver de questionamento e dúvidas, passem para nós pela consultoria através de compartilhamento de chamado, tá? Se tiverem muita informação, a gente tem ajudado alguns com relação ao ambiente de produção que está dando problema, então a gente tem acionado nossos grupos de trabalho junto com o governo, a gente já tem afiliado. Fiquem à vontade para nos acionar, tá bom? Agradeço a participação de vocês, tenham um bom dia e um bom trabalho para todos. Pessoal, muito obrigada. Obrigada. Aqui, ó, tá concluído. Beleza?